Estamos aqui mais uma vez para o nosso culto de oração Encontro com Deus, onde já sabes que nós temos um momento de estudo da palavra e também de oração. Então eu volto a convidar os irmãos para que escrevam nos comentários desse vídeo os vossos pedidos e também os vossos agradecimentos. Também podem mandar para o WhatsApp do pastor para que ele coloque no nosso grupo os motivos de intercessão. Então, vamos orar nesse momento e depois vamos para o nosso estudo bíblico, que vai tratar um pouco a respeito do nome de Jesus, ainda estando dentro do assunto de oração. Vamos orar? Querido Deus, queremos te agradecer porque estamos mais uma vez aqui para cultuar o Senhor, estudar a Tua Palavra, elevar as nossas petições a Ti. Então eu peço, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, que o Teu reino venha a se estabelecer aqui na terra, que o Teu Espírito Santo esteja a agir nas nossas vidas de acordo com a Tua vontade, que o estudo hoje venha a trabalhar, que a Tua Palavra venha a trabalhar no nosso coração, para que a gente fique cada vez mais parecidos com o Senhor, segundo a Sua vontade, ó Deus, para que possamos assim então glorificar o nome do Pai. Peço por todos aqueles que se encontram sem emprego nesse momento, que estão passando dificuldades, que o Senhor também use a Tua igreja para alcançar essas pessoas, levar amor a essas pessoas, a todos aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, que o Senhor esteja a cuidar de todos os familiares também, de todos os médicos. Mais uma vez eu volto a pedir por todos aqueles que estão combatendo esse vírus, estão trabalhando incansavelmente para que a saúde das pessoas venha a ser preservada, que o Senhor esteja a abençoar a vida de todos eles, de todos aqueles que não podem ficar em casa nesse momento, Pai. Também pedimos por todos aqueles que já são mais de idade, que o Senhor esteja a cuidar de todos eles e também por todo o nosso país aqui em Portugal, Pai. Que o Senhor esteja a cuidar de tudo, de todo mundo que também está a passar por esse mesmo problema, que tudo esteja no seu controle também, Pai, como nós sabemos que está. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então hoje nós vamos trabalhar o nome de Jesus, ainda dentro do tema de oração. Portanto, eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 14, e nós vamos fazer a leitura do verso 13 e do verso 14. Mas antes de nós fazermos a leitura, você sabe o significado do seu nome? Eu, por acaso, sei o meu, pesquisei por pura curiosidade, mas hoje existem até nomes que não têm um significado. Posso dar o exemplo do nome da minha esposa, Catherine. Nós não encontramos um significado para esse nome. E não é somente o nome dela, existem muitos outros novos nomes que ainda não têm um significado. A palavra em si não quer dizer alguma coisa. Mas quando nós lemos os relatos bíblicos, nós entendemos que antigamente, que na época dos relatos bíblicos, o nome tinha uma coisa especial, pois nós vemos que se dava uma grande importância ao nome próprio e até mesmo chegavam a mudar o nome de acordo com o tempo. Por exemplo, nós podemos ver Abrão, que passou a se chamar Abraão. Mas por que isso acontecia? Porque o nome ele tinha um significado maior, muito maior do que hoje nós entendemos. O nome tinha um significado, trazia com o nome o caráter da pessoa, quem ela era, o que ela significava, qual era a sua função. Então, Abraão, que antes era o grande pai, depois Deus alterou o seu nome, mudou o seu nome para Abraão. Tem um A mais, mas muda o significado desse nome, que passa a ser pai de muitas nações, pai de grandes nações. Jacó é outro exemplo, que antes era chamado de Jacó, que tinha o significado de enganador, e passou a se chamar Israel, que é o príncipe de Deus. Nós vemos que Deus alterou o nome dessas figuras, desses personagens bíblicos, dessas pessoas, como também o caráter delas mudaram, a função delas mudaram. Então nós vemos isso acontecer e não foi somente essas duas vezes, mas esses são dois exemplos que representam que nos relatos bíblicos o nome ele tinha essa função, ele trazia essa questão do caráter junto, da função da pessoa. Então nós entendemos dessa forma, nós podemos ver e analisar dessa forma, que o nome tinha um sentido especial nos relatos bíblicos. Então, nós entendemos que o nome é acompanhado do caráter.
Hoje nós sabemos que já não é assim, hoje já não tem mais esse sentido, mas nós temos que entender o tempo bíblico, o relato, como funcionava a cultura, como se tinha esse entendimento na época em que foi escrito a Bíblia. Mas os dois exemplos que eu dei eram no Antigo Testamento. O texto que nós vamos ler hoje é no Novo Testamento, tem uma grande distância de tempo, mas nós temos que entender também que a cultura judaica foi trazida, ela acompanhou o povo de Deus durante todo esse tempo. Então, isso era um costume que ainda se permanecia. Inclusive, quando nós dizemos que somos batizados no nome de Deus, isso tem um sentido muito amplo, tem um sentido grandioso, que às vezes nós até também acabamos generalizando, deixando um pouquinho de lado, como também nós fazemos com o nome de Jesus. Agora vamos ler o versículo para tentar entender um pouquinho mais do que se trata isso. Leitura da palavra de Deus, João capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedires em nome de Deus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem está a falar isso é Jesus. Então, quando pedires alguma coisa em nome de Jesus, Jesus fará. Então, se você pedir um carro novo em nome de Jesus, isso vai acontecer? Você já fez essa experiência? Se você pedir uma mansão em nome de Jesus, isso vai acontecer? Provavelmente não, porque não é isso que o nome significa. Hoje em dia, infelizmente, nós temos usado o nome de Jesus mais como uma fórmula mágica do que realmente o nome quer dizer. Como, por exemplo, a gente pode pedir um carro, infelizmente existem cristãos que fazem isso, pedem coisas absurdas em nome de Jesus, usando o nome de Jesus como somente uma fórmula mágica, assim como o abracadabra, o abre-te sésamo, como se isso fosse te abrir portas, como se isso fosse te entregar coisas, simplesmente por proferir o nome de Jesus. Mas não é assim. Quando nós entendemos que nós pedimos segundo o nome de Jesus, nós fazemos alguma petição com o nome de Jesus, assim como os nomes no Antigo Testamento, os exemplos que eu dei, tinham um significado, um caráter em si, quando nós pedimos em nome de Jesus, nós devemos estar pedindo como o caráter de Jesus, assim como Jesus pediria, assim como Jesus o faria. Quando nós falamos em nome de Jesus, tem que estar de acordo com o que esse nome carrega. Assim como nós podemos dar uma procuração a alguém, essa pessoa não pode fazer o que ela quiser com essa procuração. Pode fazer somente aquilo que nós deixamos fazer. Aquilo que o nosso nome permite com que ela faça. Aquilo que o meu caráter permita com que ela faça. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós devemos orar de acordo com o caráter de Jesus. Por isso que muitas das nossas orações não são atendidas e nem são escutadas. Por exemplo, quando eu dei o exemplo das mansões e dos carros, será que isso era uma coisa que está de acordo com o nome de Jesus? De acordo com o caráter de Jesus? Melhor, será que Jesus pediria isso? Quando nós olhamos a oração de Jesus, as orações que Jesus fez na sua vida, quando nós olhamos o caráter de Jesus, a forma que Jesus se comportou durante a sua vida, nós não vemos nenhuma brecha, nenhum motivo para pedir essas coisas. Pelo contrário, Jesus, no seu maior momento de angústia e sofrimento, que foi no Getsemane, quando ele estava prestes a ser crucificado, prestes a ser entregue aos romanos, ele orou para que, se fosse possível, Deus afastasse dele aquele cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Quando Jesus orou, Jesus colocou totalmente a sua vontade, a sua vida nas mãos do Pai. Jesus foi submisso por completo à vontade de Deus, que não pode ser parada e não pode ser colocada em contraste com os nossos desejos. Quando Jesus orou, ele colocou toda a sua vida nas mãos do Pai. Jesus em nenhum momento faz orações pedindo algo somente por egoísmo, para a sua vontade, para satisfazer os seus desejos. Quando Jesus orou, foi em prol do próximo, foi pelo bem do outro, foi pelas necessidades básicas do outro. Nós não vemos Jesus pedir, e por mais que ele pudesse, para que
Jesus pedir a Deus para que Deus desse para ele alguma morada. Ele mesmo fala que o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Então, da onde vem essa nossa autoridade para pedir essas coisas absurdas em nome de Jesus? De lugar nenhum, da nossa mente, do nosso coração maldoso, do nosso egoísmo, pois Jesus nunca nos deu essa autoridade. A oração de Jesus é alinhada com a vontade do Pai. Orar segundo o nome de Jesus é para a glória do Pai. Sem dúvida que se nós fizermos dessa forma, Ele vai atender. Porque, como eu disse, a vontade de Deus não pode ser frustrada. Quando nós oramos de acordo com a vontade do Pai, com o nome de Jesus, segundo o caráter de Jesus, que está de acordo com a vontade do Pai, com certeza a nossa oração vai ser atendida. Porque está de acordo com a vontade soberana de Deus. Portanto, o nome de Jesus ele não é para ser usado como uma fórmula mágica. Devemos tirar isso da nossa cabeça. Somente como um nome para satisfazer os nossos desejos. Quando nós usarmos o nome de Jesus, nós devemos ter em mente, lembrar do caráter do dono desse nome. O que esse nome traz consigo. Que o seu nome, o nome de Jesus, não seja somente uma frase solta, uma palavra solta, no final de algumas palavras e petições egoístas feitas por nós muitas vezes. Mas sim que o seu nome e o seu caráter seja o prumo, seja o rumo, seja o farol das nossas orações e das nossas petições. Pois assim as nossas orações estarão sendo conduzidas segundo a vontade de Deus e o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. E vamos ler mais uma vez só, para ficar fixo. João capítulo 14, verso 13 e verso 14. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. As nossas orações têm que estar de acordo com o caráter de Jesus, que está de acordo com a vontade do Pai, para a glória do Pai, e não para satisfazer os nossos desejos. Devemos olhar e buscar mais na Bíblia como era o caráter de Jesus, o que ele pediria. Podemos trazer essa pergunta. Então, qual é o caráter de Jesus? E isso, melhor do que eu posso te explicar, melhor do que qualquer pessoa ou vídeo no YouTube possa te explicar, a palavra de Deus está aí para isso. Busque nas Sagradas Escrituras qual é a vontade de Jesus, qual era o caráter de Jesus, quem é o dono desse nome tão precioso que é Jesus. Que Deus abençoe a todos. Até mais.